Parte 1. De como e porque sou romancista. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio publico. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Como e porque sou romancista, de José de Alencar. 1. Meu amigo, na conversa que tivemos ha dias, exprimiu você o desejo de colher, acerca da minha peregrinação litteraria, alguns pormenores dessa parte intima de nossa existencia, que geralmente fica á sombra, no regaço da familia ou na reserva da amizade. Sabendo de seus constantes esforços para enriquecer o illustrado autor do diccionario bibliographico, de copiosas noticias que elle difficilmente obteria a respeito de escriptores brasileiros, sem a valiosa coadjuvação de tão erudito glossologo, pensei que me não devia eximir de satisfazer seu desejo e trazer a minha pequena quota para a amortização dessa divida de nossa ainda infante litteratura. Como bem reflexionou você, ha na existencia dos escriptores fatos communs do viver quotidiano que, todavia, exercem uma influencia notavel em seu futuro e imprimem em suas obras o cunho individual. Esses fatos jornaleiros, que a propria pessoa muitas vezes passam despercebidos sob a monotonia do presente, formam na biographia do escriptor a urdidura da tela, que o mundo somente vê pela face do matiz e dos recamos. Já me lembrei de escrever para meus filhos essa autobiographia litteraria, onde se acharia a historia das criaturinhas enfesadas de que, por mal de meus peccados, tenho povoado as estantes do Sr. Garnier. Seria esse o livro dos meus livros. Se n'alguma hora de pachorra me dispuzesse a refazer a cansada jornada dos 44 annos já completos, os curiosos de anecdotas literarias saberiam, além de muitas outras cousas minimas, como a inspiração do guarany, por mim escripto aos 27 annos, caiu na imaginação da criança de 9, ao atravessar as matas e sertões do norte em jornada do Ceará á Bahia. Emquanto não vem ao lume do papel, que pro da imprensa ainda é cedo, essa obra futura, quero em sua intenção fazer o rascunho de um capitulo. Será daquelle onde se referem as circumstancias a que atribuo a predilecção de meu espirito pela forma litteraria do romance. 2. No ano de 1840, frequentava eu o collegio de instrucção elementar, estabelecido à rua do Lavradio, número 17, e dirigido pelo sr. Januario Matheus Ferreira, a cuja memoria eu tributo a maior veneração. Depois daquelle que é para nós meninos a encarnação de Deus e o nosso humano Criador, foi esse o primeiro homem que me incutiu respeito, em quem acatei o symbolo da autoridade. Quando me recolho da labutação diaria com o espirito mais desprendido das preoccupações do presente, e succede-me ao passar pela rua do Lavradio pôr os olhos na tabuleta do collegio, que ainda lá está, na sacada do numero 17, mas com diversa designação, transporto me insensivelmente áquelle tempo em que de fraque e boné, com os livros sobraçados, eu esperava ali na calçada fronteira o toque da sineta que annunciava a abertura das aulas. Toda a minha vida collegial se desenha no espirito com tão vivas cores que parecem frescas de hontem, e todavia mais de 30 annos já lhes pairaram sobre. Vejo o enxame dos meninos alvoriçando na loja que servia de saguão,
assisto aos manejos da cabala para a proxima eleição do monitor geral, ouço o tropel do bando que sobe as escadas e se dispersa no vasto salão onde cada um busca o seu banco numerado. Mas o que sobretudo assoma nessa tela é o vulto grave de Januario Matheus Ferreira, como eu o via passeando diante da classe, com um livro na mão e a cabeça reclinada pelo habito da reflexão. Usava elle de sapatos rinchadores. Nenhum dos alunos do seu collegio ouvia de longe aquelle som particular na volta de um corredor que não sentisse um involuntario sobresalto. Januario era talvez rispido e severo em demasia, porém nenhum professor o excedeu no zelo e enthusiasmo com que desempenhava o seu arduo ministerio. Identificava-se com o discipulo, transmittia-lhe suas emoções e tinha o dom de criar no coração infantil os mais nobres estimulos, educando o espirito com a emulação escolástica para os grandes certamens da intelligencia. Os modestos triumphos que todos nós obtemos na escola e que não vêm ainda travados de fel como as mentidas ovações do mundo, essas primicias literarias tão puras, devo-as a elle, a meu respeitavel mestre, que talvez deixou em meu animo o germen dessa fertil ambição de correr após uma luz que nos foge, illusão que felizmente já dissipou-se. Dividia-se o director por todas as classes, embora tivesse cada uma seu professor especial. Desse modo, andava sempre ao corrente do aproveitamento de seus alunos e trazia os mestres como os discipulos em constante inspecção. Quando, nesse revezamento de lições que elle de proposito salteava, acontecia achar atrasada alguma classe, demorava-se com ella dias e semanas, até que obtinha adiantal-a e só então a restituia ao respectivo professor. Meado o anno, porém, o melhor dos cuidados do director voltava-se para as ultimas classes, que elle se esmerava em preparar para os exames. Eram estes dias de gala e de honra para o collegio, visitado por quanto havia na corte de illustre em politica e letras. Pertencia eu á sexta classe e havia conquistado a frente da mesma, não por superioridade intellectual, sim por mais assidua applicação e maior desejo de aprender. Januario exultava a cada uma de minhas victorias, como se fora elle proprio que estivesse no banco dos alunos a disputar lhes o lugar, em vez de achar-se como professor dirigindo os seus discipulos. Rara vez sentava-se o director. O mais do tempo levava a andar de um a outro lado da sala em passo moderado. Parecia inteiramente distrahido da classe, para a qual nem volvia os olhos, e todavia nada lhe escapava. O apparente descuido punha em prova a attenção incessante que elle exigia dos alunos e da qual sobretudo confiava a educação da intelligencia. Uma tarde, ao findar a aula, houve pelo meio da classe um erro. Adiante, disse Januario, sem altear a voz nem tirar os olhos do livro. Não recebendo resposta ao cabo de meio minuto, repetiu a palavra e assim de seguida mais 6 vezes. Calculando pelo numero dos alunos, estava na mente de que só a 7ª vez, depois de chegar ao fim da classe, é que me tocava responder como o primeiro na ordem da collocação. Mas um menino dos últimos lugares tinha saído poucos momentos antes, com licença, e escapava-me esta circunstancia. Assim, quando sorrindo eu esperava a palavra do professor para dar o quinal, e ao ouvir o 7º adiante, perfilei me no impulso de responder. Um olhar de Januario gelou me a voz nos lábios. Comprehendi, tanto mais quanto o menino ausente voltava a tomar seu lugar. Não me animei a reclamar, porém creio que em minha physionomia se estampou com a sinceridade e a energia da infancia o confrangimento de minha alma. Meu immediato e emulo, que me foi depois amigo e collega de anno em S. Paulo,
era o aguiarzinho, Dr. Antonio Nunes de Aguiar, filho do distincto general do mesmo nome, bella intelligencia e nobre coração ceifados em flor, quando o mundo lhe abria de par em par as suas portas de ouro e porphyrio. Ancioso aguardava elle a occasião de se desforrar da partida que lhe eu havia ganho, depois de uma lucta porfiada. Todavia não lhe acudiu a resposta de prompto, e passaria a sua vez, se o director não lhe deixasse tempo bastante para maior esforço do que fora dado aos outros, e sobretudo a mim. Afinal accorreu lhe a resposta, e eu, com o coração transido, cedi ao meu vencedor o lugar de honra que tinha conquistado de grão em grão e conseguira sustentar havia mais de 2 mezes. Nos 30 annos vividos desde então, muita vez fui esbulhado do fructo do meu trabalho pela mediocridade agaloada. Nunca senti senão o desprezo que merecem taes pirraças da fortuna, despeitada contra aquelles que não a incensam. Naquelle momento, porém, vendo perdido o premio de um estudo assiduo, e mais por surpresa do que por deficiencia, saltaram-me as lagrimas que eu traguei silenciosamente para não abater-me ante a adversidade. Nossa classe trabalhava em uma varanda ao rés do chão, cercada pelo arvoredo do quintal. Quando, pouco antes da ave-maria, a sineta dava signal da hora de encerrar as aulas, Januario fechava o livro e, com o tom breve do commando, ordenava uma espécie de manobra que os alumnos executavam com exactidão militar. Por causa da distancia da varanda, era quando todo o collegio já estava reunido no grande salão e os meninos em seus assentos numerados, que entrava, em passo de marcha, a 6ª classe, a cuja frente vinha eu, o mais pirralho e enfezadinho da turma, em que o geral se avantajava na estatura, fazendo eu assim ás vezes de um ponto. A constancia com que me conservava á frente da classe no meio das alterações que em outras se davam todos os dias causava sensação no povo collegial. Faziam-se apostas de lapis e canetas, e todos os olhos se voltavam para ver se o caturrinha do Alencar ii, era o meu appellido collegial, tinha afinal descido de monitor de classe. O general derrotado, a quem a sua ventura reservava a humilhação de assistir á festa de victoria, jungido ao carro triumphal de seu émulo, não soffria talvez a dor que eu então curti, só com a idéa de entrar no salão, rebaixado de meu titulo de monitor e rechaçado para o 2º lugar. Se ao menos se tivesse dado o facto no começo da lição, restava-me a esperança de, com algum esforço, recuperar o meu posto. Mas, por cumulo de infelicidade, sobreviera o meu desastre justamente nos últimos momentos, quando a hora estava a findar. Foi no meio dessas reflexões que tocou a sineta, e as suas badaladas ressoaram em minha alma como o dobre de uma campa. Mas Januario, que era acerca de disciplina collegial de uma pontualidade militar, não deu pelo aviso e amiudou as perguntas, percorrendo apressadamente a classe. Poucos minutos depois eu recobrava meu lugar e erguia-me tremulo para tomar a cabeça do banco. O jubilo que expandiu a physionomia sempre carregada do director, eu proprio não o tive maior com o abalo que soffri. Elle não se pôde conter e abraçou-me diante da classe. Naturalmente, a questão proposta e cuja solução deu-me a victoria era difficil, e por isso attribuia-me elle um mérito, que não provinha talvez senão da sorte, para não dizer do acaso. Momentos depois, entrava eu pelo salão á frente da classe, onde me conservei até o exame. 3. Mais tarde, quando a razão, como fructo, despontou sobre a flor da juventude, muitas vezes cogitei sobre esse episodio de infancia que deixara em meu espirito uma vaga duvida a respeito do caracter de Januario. Então,
o excessivo rigor que se me tinha figurado injusto tomava o seu real aspecto e me apparecia como o golpe rude mas necessario que dá tempera ao aço. Porventura notara o director de minha parte uma confiança que deixava em repouso as minhas faculdades e da qual proviera o meu descuido. Este episodio escolastico veio aqui por demais trazido pelo fio das reminiscencias. Serve entretanto para mostrar-lhe o aproveitamento que deviam tirar os alunos desse methodo de ensino. Sabiamos pouco, mas esse pouco sabiamos bem. Aos 11 annos não conhecia uma só palavra de lingua estrangeira, nem aprendera mais do que as chamadas primeiras letras. Muitos meninos porém que nessa idade tagarelam em varias linguas e já babujam nas sciencias não recitam uma pagina de Frei Francisco de S. Luís ou uma ode do Padre Caldas com a correcção, nobreza, eloquencia e alma que januario sabia transmittir a seus alunos. Essa prenda que a educação deu-me para tomal-a pouco depois valeu-me em casa o honroso cargo de ledor com que eu me desvanecia como nunca me succedeu ao depois no magisterio ou no parlamento. Era eu quem lia para minha boa mãe não somente as cartas e os jornaes como os volumes de uma diminuta livraria romantica formada ao gosto do tempo. Moravamos então na rua do Conde, numero 55. Ahi nessa casa preparou-se a grande revolução parlamentar que entregou ao snr D. Pedro II o exercicio antecipado de suas prerrogativas constitucionaes. A proposito desse acontecimento historico, deixo passar aqui, nesta confidencia inteiramente litteraria, uma observação que me acode, e se escapa agora, talvez não volte nunca mais. Uma noite por semana entravam mysteriosamente em nossa casa os altos personagens filiados ao club maiorista de que era presidente o conselheiro Antonio Carlos e secretario o senador Alencar. Celebravam-se os serões em um aposento do fundo, fechando-se nessas occasiões a casa ás visitas habituaes, a fim de que nem ellas nem os curiosos da rua suspeitassem do plano politico, vendo illuminada a sala da frente. Emquanto deliberavam os membros do club, minha boa mãe assistia ao preparo de chocolate com bolinholos que era costume offerecer aos convidados por volta de 9 horas, e eu, ao lado, com impertinencias de filho querido, insistia por saber o que ali ia fazer aquella gente. Conforme o humor em que estava, minha boa mãe ás vezes divertia-se logrando com historias a minha curiosidade infantil. Outras deixava-me falar ás paredes e não se distrahia de suas occupações de dona de casa. Até que chegava a hora do chocolate. Vendo partir carregada de tantas guloseimas a bandeja que voltava completamente destroçada, eu que tinha os convidados na conta de cidadãos respeitaveis, preoccupados dos mais graves assumptos, indignava-me ante aquella devastação e dizia com a mais profunda convicção: o que estes homens vêm fazer aqui é regalarem se de chocolate. Essa, a primeira observação do menino em cousas de politica, ainda a não desmentiu a experiencia do homem. No fundo de todas as evoluções, lá está o chocolate, embora sob vários aspectos. Ha caracteres integros como o do senador Alencar, apóstolos sinceros de uma idéa e mártires della. Mas estes são esquecidos na hora do triumpho, quando não servem de victimas para aplacar as iras celestes. Supprima este maltrecho que insinuou-se, malgrado e contra todas as usanças, em uma palestra, senão au coin du feu, em todo o caso aqui neste cantinho da imprensa. Afóra os dias de sessão, a sala do fundo era a estação habitual da familia. Não havendo visitas de ceremonia, sentava-se minha boa mãe e sua irmã d Florinda com os amigos que appareciam ao redor de uma mesa redonda de jacarandá, no centro da qual havia um candeeiro. Minha mãe e minha tia se occupavam com trabalhos de costuras, e as amigas, para não ficarem ociosas, as ajudavam.
dados os primeiros momentos á conversação, passava-se á leitura, e era eu chamado ao lugar de honra. Muitas vezes, confesso, essa honra me arrancava bem a contragosto de um somno começado ou de um folguedo querido. Já naquella idade, a reputação é um fardo, e bem pesado. Lia-se até a hora do chá, e topicos havia tão interessantes que eu era obrigado á repetição. Compensavam esse excesso as pausas para dar lugar ás expansões do auditorio, o qual desfazia-se em recriminações contra algum mau personagem, ou acompanhava de seus votos e sympathias o heróe perseguido. Uma noite, naquellas em que eu estava mais possuido do livro, lia com expressão uma das paginas mais commoventes da nossa bibliotheca. As senhoras, de cabeça baixa, levavam o lenço ao rosto, e poucos momentos depois não puderam conter os soluços que rompiam lhes o seio. Com a voz afogada pela commoção e a vista empanada pelas lagrimas, eu também cerrando ao peito o livro aberto, disparei em pranto e respondia com palavras de consolo ás lamentações de minha mãe e suas amigas. Nesse instante, assomava á porta um parente nosso, o reverendo padre Carlos Peixoto de Alencar, já assustado com o choro que ouvira ao entrar. Vendo-nos a todos naquelle estado de afflicção, ainda mais perturbou-se. Que aconteceu? Alguma desgraça? Perguntou arrebatadamente. As senhoras, escondendo o rosto no lenço para occultar de padre Carlos o pranto e evitar os seus remoques, não proferiram palavra. Tomei eu a mim responder. Foi o pae de Amanda que morreu, disse, mostrando-lhe o livro aberto. Comprehendeu o padre Carlos e soltou uma gargalhada, como elle as sabia dar, verdadeira gargalhada homerica, que mais parecia uma salva de sinos a repicarem do que riso humano. E após esta, outra e outra, que era elle inesgotavel quando ria de abundancia de coração, com o genio prazenteiro de que a natureza o dotara. Foi essa leitura continua e repetida de novellas e romances que primeiro imprimiu em meu espirito a tendencia para essa forma litteraria que é entre todas a de minha predilecção? Não me animo a resolver esta questão psychologica, mas creio que ninguém contestará a influencia das primeiras impressões. Já vi attribuir o genio de Mozart e sua precoce revelação a circumstancia de ter elle sido acalentado no berço e criado com musica. Nosso repertorio romantico era pequeno. Compunha-se de uma duzia de obras, entre as quaes primavam a Amanda e Oscar, Saint Clair das Ilhas, Celestina e outros de que já não me recordo. Esta mesma escassez e a necessidade de reler uma e muitas vezes o mesmo romance, quiçá contribuiu para mais gravar em meu espirito os moldes dessa estructura litteraria, que mais tarde deviam servir aos informes esboços do novel escriptor. Mas não tivesse eu herdado de minha santa mãe a imaginação de que o mundo apenas vê as flores, desbotadas embora, e de que eu somente sinto a chama incessante, que essa leitura de novellas mal teria feito de mim um mecanico litterário. Parte 2 de Como e Porque Sou Romancista. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Como e Porque Sou Romancista, de José de Alencar. Parte 2. 4. O primeiro broto da semente que minha boa mãe lançara em meu espirito infantil, ignara dos desgostos que preparava seu filho querido, veio 2 anos depois. Entretanto, é preciso que lhe diga. Se a novella foi a minha primeira lição de literatura, não foi ella que me estreou na carreira de escriptor. Este titulo cabe a outra composição, modesta e ligeira, e por isso mesmo mais propria para exercitar um espirito infantil. O dom de produzir a faculdade criadora, se a tenho, foi a charada que a desenvolveu em mim, e eu teria prazer em referir-lhe esse episodio psychologico, se não fosse o receio de alongar-me demasiado,
fazendo novas excursões fora do assumpto que me propuz. Foi em 1841. Já então havíamos deixado a casa da rua do Conde e moravamos na chacara da rua de Maruhy, numero 7, donde também sahiram importantes acontecimentos de nossa historia politica. E todavia ninguém se lembrou ainda de memorar o nome do senador Alencar, nem mesmo por esse meio economico de uma esquina de rua. Não vae nisso mais que um reparo, pois sou avesso a semelhante modo de honrar a memoria dos beneméritos, além de que ainda não perdi a esperança de escrever esse nome de minha veneração no frontispicio de um livro que lhe sirva de monumento. O seu vulto historico não o atingem por certo as calumnias posthumas que sem reflexão foram acolhidas em umas paginas ditas de historia constitucional. Mas quantos dentre vós estudam conscienciosamente o passado? Como a revolução parlamentar da maioridade, a revolução popular de 1842 também sahiu de nossa casa, embora o plano definitivo fosse adoptado em casa do senador José Bento, à rua do Conde, 39. Nos paroxysmos, quando a abortada revolução já não tinha glorias, mas só perigos para os seus adeptos, foi na chacara do senador Alencar que os perseguidos acharam asylo, em 1842 como em 1848. Entre os nossos hospedes da primeira revolução estava o meu excellente amigo Joaquim Sombra, que tomara parte no movimento sedicioso do Exu e sertões de Pernambuco. Contava elle então os seus 20 e poucos annos. Estava na flor da mocidade, cheio de illusões e enthusiasmos. Meus versos arrebentados á força de os esticar agradavam-lhe ainda assim, porque no fim de contas eram um arremedo de poesia e porventura levavam um perfume da primavera d'alma. Vendo-me elle essa maneira de rabiscar, certo dia propoz-me que aproveitasse para uma novella o interessante episodio da sedição, do qual era elle o protagonista. A idéa foi aceita com fervor e tratamos logo de a pôr em obra. A scena era em Pajiú de Flores, nome que só por si enchia-me o espirito da fragrância dos campos nativos, sem falar dos encantos com que os descrevia o meu amigo. Esse primeiro rascunho foi-se com os folguedos da infância que o viram nascer. Das minhas primicias literarias nada conservo, lancei as ao vento, como o palhiço que eram da primeira copa. Não acabei o romance de meu amigo Sombra, mas em compensação de não tel-o feito heroe de um poema, coube-me 27 annos depois a fortuna mais prosaica de nomeál o coronel, posto que elle dignamente occupa e no qual presta relevantes serviços á causa publica. Um anno depois parti para S Paulo, onde ia estudar os preparatorios que me faltavam para a matricula no curso juridico. 5. Com a minha bagagem, lá no fundo da canastra, iam uns cadernos escritos em letra miúda e conchegada. Eram o meu tesouro literario. Ali estavam fragmentos de romances, alguns apenas começados, outros já no desfecho, mas ainda sem principio. De charadas e versos, nem lembrança. Estas flores ephemeras das primeiras águas tinham passado com ellas. Rasgara as paginas dos meus canhenhos e atirara os fragmentos no turbilhão das folhas seccas das mangueiras, a cuja sombra folgara aquelle anno feliz de minha infancia. Nessa época tinha eu 2 moldes para o romance. Um merencorio, cheio de mysterios e pavores. Esse o recebera das novellas que tinha lido. Nelle a scena começava nas minas de um castello, amortalhadas pelo baço clarão da lua, ou n'alguma capella gothica frouxamente esclarecida pela lampada, cuja luz esbatia-se na lousa de uma campa. O outro molde, que me fora inspirado pela narrativa pittoresca do meu amigo Sombra, era risonho, loução, brincado, recendendo graças e perfumes agrestes. Ahi a scena abria-se em uma campina marchetada de flores e regada pelo sussurrante arroio que a bordava de recamos cristalinos. Tudo isto, porém,
era esfumilho que mais tarde devia apagar-se. A pagina academica é para mim, como para os que a viveram, riquissima de reminiscencias, e nem podia ser de outra forma, pois abrange a melhor monção da existencia. Não tomarei della, porém, senão o que tem relação com esta carta. Ao chegar a S paulo, era eu uma criança de 13 annos, commettida aos cuidados de um parente, então estudante do 3º anno, e que actualmente figura com lustre na politica e na magistratura. Algum tempo depois de chegado, installou-se a nossa republica ou communhão academica à rua de S bento, esquina da rua da quitanda, em um sobradinho acachapado, cujas lojas do fundo eram occupadas por quitandeiras. Nossos companheiros foram 2 estudantes de 5º anno. Um delles já não é deste mundo, o outro pertence á alta magistratura, de que é ornamento. Naquelles bons tempos da mocidade, deleitava-o a literatura e era enthusiasta do Dr. Joaquim Manoel de Macedo, que pouco havia publicara o seu primeiro e gentil romance, A Moreninha. Ainda me recordo das palestras em que o meu companheiro de casa falava com abundâncias de coração em seu amigo, e nas festas campestres do romantico Itaboraí, das quaes o jovem escriptor era o idolo querido. Nenhum dos ouvintes bebia esses pormenores com tamanha avidez como eu, para quem eram elles completamente novos. Com a timidez e o acanhamento de meus 13 annos, não me animava a intervir na palestra. Escutava á parte. Por isso, ainda hoje, tenho-as gravadas em minhas reminiscencias, a estas scenas do viver escolastico. Que estranho sentir não despertava em meu coração adolescente a noticia dessas homenagens de admiração e respeito tributados ao jovem autor da Moreninha. Qual regio diadema valia essa aureola de enthusiasmo a cingir o nome de um escriptor? Não sabia eu então que em meu paiz essa luz que dizem gloria e de longe se nos afigura radiante e esplendida, não é senão o baço lampejo de um fogo de palha. Naquelle tempo o commercio dos livros era como ainda hoje artigo de luxo. Todavia, apesar de mais baratas, as obras litterarias tinham menor circulação. Provinha isso da escassez das communicações com a Europa e da maior raridade de livrarias e gabinetes de leitura. Cada estudante, porém, levava consigo a modesta provisão que juntara durante as férias, e cujo uso entrava logo para a communhão escolástica. Assim correspondia S paulo ás honras de sede de uma academia, tornando-se o centro do movimento literario. Uma das livrarias, a que maior cabedal trazia á nossa commum bibliotheca, era a de Francisco Otaviano, que herdou do pai uma escolhida collecção das obras dos melhores escriptores da literatura moderna, a qual o jovem poeta não se descuidava de enriquecer com as ultimas publicações. Meu companheiro de casa era dos amigos de Otaviano, e estava no direito de usufruir sua opulencia literaria. Foi assim que um dia vi, pela primeira vez, o volume das obras completas de Balzac, nessa edição em folha que os typographos da Belgica vulgarisam por preço módico. As horas que meu companheiro permanecia fóra, passava as eu com o volume na mão, a reler os titulos de cada romance da collecção, hesitando na escolha daquelle por onde havia de começar. Afinal, decidia-me por um dos mais pequenos. Porém, mal começada a leitura, desistia ante a dificuldade. Tinha eu feito exame de francez á minha chegada em S paulo e obtivera aprovação plena, traduzindo uns trechos do Telemaco e da Henriqueida. Mas, ou soubesse eu de outiva a versão que repeti, ou o francez de Balzac não se parecesse em nada com o de Fenelon e Voltaire, o caso é que não conseguia comprehender um periodo de qualquer dos romances da collecção. Todavia, achava eu um prazer singular em percorrer aquellas paginas, e por um ou outro fragmento de idéa que podia colher nas phrases indecifraveis, imaginava os thesouros que ali estavam defesos á minha ignorancia. Conto-lhe este pormenor para que veja quão descurado foi o meu ensino de francez, falta que se deu em geral com toda a minha instrucção secundaria, a qual eu tive de refazer na maxima parte
depois de concluido meu curso de direito, quando senti a necessidade de criar uma individualidade literaria. Tendo meu companheiro concluido a leitura de Balzac, a instancias minhas, passou-me o volume, mas constrangido pela opposição de meu parente, que receava dessa diversão. Encerrei-me com o livro e preparei-me para a luta. Escolhido o mais breve dos romances, armei-me do dicionario e, tropeçando a cada instante, buscando significados de palavra em palavra, tornando atraz para reatar o fio da oração, arquei sem esmorecer com a improba tarefa. Gastei 8 dias com a Grenadier, porém um mês depois acabei o volume de Balzac, e no resto do anno li o que então havia de Alexandre Dumas e Alfredo de Vigny, além de muito de Chateaubriand e Victor Hugo. A escola franceza, que eu então estudava nesses mestres da moderna literatura, achava-me preparado para ella. O molde do romance, qual m'havia revelado por mera casualidade aquelle arrojo de criança a tecer uma novella com os fios de uma aventura real, fui encontral-o fundido com a elegancia e belleza que jamais lhe poderia dar. E ahi está, porque justamente quando a sorte me deparava o modelo a imitar, meu espirito desquitava-se dessa, a primeira e a mais cara de suas aspirações, para devanear por outras devesas literarias, onde brotam flores mais singelas e modestas. O romance, como eu agora o admirava, poema da vida real, me apparecia na altura dessas creações sublimes que a providencia só concede aos semideuses do pensamento, e que os simples mortaes não podem ousar, pois arriscam-se a derreter lhes o sol como a Icaro as penas de cisne grudadas com cera. Os arremedos de novellas que eu escondia no fundo do meu bahú, desprezei os ao vento. Pesa-me ter destruido as provas desses primeiros tentames, que seriam agora relíquias para meus filhos e estimulos para fazerem melhor. Só por isso, que de valor literario não tinham nem ceitil. Os 2 primeiros annos que passei em S Paulo foram para mim de contemplação e recolhimento de espirito. Assistia arredio ao bulicio academico e familiarisava me de parte com esse viver original inteiramente desconhecido para mim, que nunca fora pensionista de collegio, nem havia até então deixado o regaço da familia. As palestras á mesa do chá, as noites de cinismo conversadas até o romper d'alva entre a fumaça dos cigarros, as anecdotas e aventuras da vida academica, sempre repetidas, as poesias classicas da literatura paulistana e as cantigas tradicionaes do povo estudante, tudo isto sugava o meu espirito adolescente como a tenra planta que absorve a lympha, para mais tarde desabrochar a talvez pallida florinha. Depois vinham os discursos recitados nas solemnidades escolares, alguma nova poesia de Ottaviano, os brindes nos banquetes de estudantes, o apparecimento de alguma obra recentemente publicada na Europa e outras novidades literarias que agitavam a rotina do nosso viver habitual e commoviam um instante a colonia academica. Não me recordo de qualquer tentame literario de minha parte até fins de 1844. Os estudos de philosophia e historia preenchiam o melhor de meu tempo e de todo me attrahiam. O unico tributo que paguei então á moda academica foi o das citações. Era nesse anno de bom tom ter de memoria phrases e trechos escolhidos dos melhores autores, para repetil os a proposito. Vistos de longe e através da razão, esses arremedos de erudição, arranjados com seus remendos alheios, nos parecem ridiculos. E todavia é esse jogo de imitação que primeiro imprime ao espirito a flexibilidade, como ao corpo o da gymnastica. Em 1845 voltou-me o prurido de escriptor, mas esse anno foi consagrado á mania que então graçava de byronizar. Todo estudante de alguma imaginação queria ser um Byron e tinha por destino inexoravel copiar ou traduzir o bardo inglez.
confesso que não me sentia o menor jeito para essa transfusão, talvez pelo meu genio taciturno e concentrado, que já tinha em si melancolia de sobejo para não carecer desse emprestimo. Assim é que nunca passei de algumas peças ligeiras, das quaes não me figurava heroe e nem mesmo autor, pois divertia-me em escrevel as com o nome de Byron, Hugo ou Lamartine nas paredes de meu aposento á rua de Santa Thereza, onde alguns camaradas daquelle tempo, ainda hoje meus bons amigos, os doutores Costa Pinto e José Brusque, talvez se recordem de as terem lido. Era um desacato aos illustres poetas attribuir-lhes versos de confecção minha, mas a brocha do caiador, incumbido de limpar a casa pouco tempo depois de minha partida, vingou os desse innocente estratagema, com que nesse tempo eu libava a delicia mais suave para o escriptor, ouvir ignoto o louvor de seu trabalho. Que satisfação intima não tive eu, quando um estudante, que era então o inseparavel amigo de Octaviano e seu irmão em letras, mas hoje chama-se o Barão de Ourém, releu com enthusiasmo uma dessas poesias, seduzido sem duvida pelo nome do pseudo-autor. É natural que hoje nem se lembre desse pormenor, e mal saiba que de todos os cumprimentos que depois recebi de sua cortezia, nenhum valia aquelle espontaneo movimento. Os 2 annos seguintes pertencem á imprensa periodica. Em outra occasião escreverei esta, uma das paginas mais agitadas da minha adolescencia. Dahi datam as primeiras raizes de jornalista. Como todas as manifestações de minha individualidade, essa também iniciou-se no periodo organico. O único homem novo e quasi estranho que nasceu em mim com a virilidade foi o politico. Ou não tinha vocação para essa carreira, ou considerava o governo do estado coisa tão importante e grave que não me animei nunca a ingerir me nesses negocios. Entretanto, eu saía de uma familia para quem a politica era uma religião e onde se haviam elaborado grandes acontecimentos de nossa historia. Fundamos, os primeiranistas de uma revista semanal sob o titulo Ensaios Literários. Dos primitivos collaboradores desse periodico, saudado no seu apparecimento por Octaviano e Olympio Machado, já então redactores da Gazeta Official, falleceu ao terminar o curso o Dr. Araújo, inspirado poeta. Os outros ahi andam dispersos pelo mundo. O Dr. José Machado Coelho de Castro é presidente do Banco do Brasil. O Dr. João Guilherme Whittaker é juiz de direito em São João do Rio Claro. E o conselheiro João de Almeida Pereira, depois de ter luzido no ministério e no parlamento, repousa das lides politicas no remanso da vida privada. 6. Foi somente em 1848 que ressurgiu em mim a veia do romance. Acabava de passar 2 meses em minha terra natal. Tinha-me repassado das primeiras e tão fagueiras recordações da infancia ali nos mesmos sitios queridos onde nascera. Em Olinda, onde estudava meu 3º anno, e na velha bibliotheca do convento de São Bento, a ler os chronistas da era colonial, desenhavam-se a cada instante na tela das reminiscencias as paisagens do meu patrio Ceará. Eram agora os seus tabuleiros gentis, logo após as várzeas amenas e graciosas, e por fim as matas seculares que vestiam as serras como a ararroia verde do guerreiro Tabajara. E através destas também esfumavam-se outros painéis que me representavam o sertão em todas as suas galas de inverno, as selvas gigantes que se prolongam até os Andes, os rios caudalosos que avassalam o deserto e o majestoso S. Francisco, transformado em um oceano sobre o qual eu navegara um dia. Scenas estas que eu havia contemplado com olhos de menino 10 annos antes, ao atravessar essas regiões em jornada do Ceará á Bahia, e que agora se debuxavam na memoria do adolescente e coloriam-se ao vivo com as tintas frescas da palheta cearense. Uma coisa vaga e indecisa, que devia parecer-se com o primeiro broto do Guarani ou de Iracema, fluctuava me na fantasia. Devorando as paginas dos alfarrábios de noticias coloniaes,
buscava com sofreguidão um thema para o meu romance, ou pelo menos um protagonista, uma scena e uma epocha. Recordo-me de que para o martyrio do padre Francisco Pinto, morto pelos indios do jaguaribe, se volvia meu espirito com predilecção. Intentava eu figural o na mesma situação em que se achou o padre Anchieta na praia de Iperoig, mas succumbindo afinal á tentação. A luta entre o apostolo e o homem, tal seria o drama, para o qual de certo me faleciam as forças. Actualmente que, embora em scena diversa, já tratei o assumpto em um livro proximo a vir a lume, posso avaliar da difficuldade da empreza. Subito todas aquellas lucubrações litterarias apagaram-se em meu espirito. A molestia tocara-me com sua mão descarnada e deixou-me uma espécie de terror da solidão em que tanto se deleitava o meu espirito e onde se embalavam as scismas e devaneios de fantasia. Foi quando desertei de Olinda, onde só tinha casa de estado, e aceitei a boa hospitalidade de meu velho amigo Dr. Canarim, então collega de anno e um dos 6 da colonia paulistana a que também pertenciam o conselheiro Jesuino Marcondes e o Dr. Luiz Alvares. Dormiram as letras e creio que também a sciencia, um somno folgado. De pouco se carecia para fazer então em Olinda um exame sofrivel e obter a approvação plena. Em novembro regressei á corte com a certidão precisa para a matricula do 4º anno. Tinha pois cumprido o meu dever. Nessas férias, emquanto se desenrolava a rebellião de que eu vira o assomo e cuja catastrophe chorei com os meus, refugiei-me da tristeza que envolvia nossa casa na literatura amena. Com as minhas bem parcas sobras, tomei uma assignatura em um gabinete de leitura que então havia à rua da alfândega e que possuia copiosa collecção das melhores novellas e romances até então sahidos dos prélos francezes e belgas. Nesse tempo, como ainda hoje, gostava do mar, mas naquella idade as predilecções têm mais vigor e são paixões. Não somente a vista do oceano, suas majestosas perspectivas, a magnitude de sua creação, como também a vida maritima, essa temeridade do homem em luta com o abysmo, me enchiam de enthusiasmo e admiração. Tinha em um anno atravessado o oceano 4 vezes, e uma dellas no brigue escuna Laura, que me transportou do Ceará ao Recife com uma viagem de 11 dias á vela. Essas impressões recentes alimentavam a minha fantasia. Devorei os romances maritimos de Walter Scott e Cooper, um após outro. Passei aos do capitão Marryat e depois a quantos se tinham escrito desse genero, pesquisa em que me ajudava o dono do gabinete, um francez de nome Crémieux, se bem me recordo, o qual tinha na cabeça toda a sua livraria. Li nesse decurso muita cousa mais. O que me faltava de Alexandre Dumas e Balzac, o que encontrei de Arlincourt, Frederico Soulié, Eugênio Sue e outros. Mas nada valia para mim as grandiosas marinhas de Scott e Cooper e os combates heroicos de Marryat. Foi então, fazem agora 26 annos, que formei o primeiro esboço regular de um romance e metti ombros á empreza com infatigavel porfia. Enchi rimas de papel que tiveram a má sorte de servir de mecha para acender o cachimbo. Eis o caso. Já formado e praticante no escritorio do Dr. Caetano Alberto, passava eu o dia ausente de nossa chacara á rua de Maruhy n 7A. Meus queridos manuscriptos, o mais precioso thesouro para mim, eu os trancara na commoda. Como porém tomassem o lugar da roupa, os tinham, sem que eu soubesse, arrumado na estante. Daí um desalmado hospede todas as noites quando queria pitar arrancava uma folha que torcia a modo de pavio e accendia na vela. Apenas escaparam ao incendiario alguns capitulos em 2 canhenhos, cuja letra miuda a custo se distingue no borrão de que a tinta, oxidando se com o tempo, saturou o papel. Tinha esse romance por titulo Os Contrabandistas.
Sua feitura havia de ser consoante á inexperiencia de um moço de 18 annos, que nem possuia o genio precoce de victor hugo, nem tinha outra educação litteraria senão essa superficial e imperfeita, bebida em leituras a esmo. Minha ignorancia dos estudos classicos era tal que eu só conhecia virgilio e horacio como pontos difficeis do exame de latim, e de homero apenas sabia o nome e a reputação. Mas o traço dos contrabandistas, como os gizei aos 18 annos, ainda hoje o tenho por um dos melhores e mais felizes de quantos me suggeriu a imaginação. Houvesse editor para as obras de longo folego, que já essa andaria a correr mundo, de preferencia a muitas outras que dei a estampa nesses últimos annos. A variedade dos generos que abrangia este romance, desde o idylio até a epopéa, era o que sobretudo me prendia e agradava. Trabalhava não pela ordem dos capitulos, mas destacadamente esta ou aquella das partes em que se dividia a obra. Conforme a disposição do espirito e a veia da imaginação, buscava entre todos o episodio que mais se moldava ás ideias do momento. Tinha, para não perder-me nesse dédalo, o fio da acção que não cessava de percorrer. A estas circumstancias attribuo ter o meu pensamento, que eu sempre conheci ávido de novidade, se demorado nesse esboço por tanto tempo, pois 4 annos depois, já então formado, ainda era aquelle o tema unico de meus tentames no romance. E se alguma outra idéa despontou, foi ella tão pálida e ephemera que não deixou vestigios. Fim da parte 2. Tentames no romance. E se alguma outra idéa despontou, foi ella tão pálida e ephemera que não deixou vestigios. Fim da parte 2. Parte 3. De como e porque sou romancista. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio publico. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Como e porque sou romancista, de José de Alencar. Parte 3. 7. Eis-me de repente, lançado no turbilhão do mundo. Ao cabo de 4 annos de tirocínio na advocacia, a imprensa diaria, na qual apenas me arriscara como folhetinista, arrebatou-me. Em fins de 1856 achei-me redactor-chefe do Diario do Rio de Janeiro. É longa a historia dessa luta, que absorveu cerca de 3 dos melhores annos de minha mocidade. Aí se acrisolaram as audacias que desgostos, insultos, nem ameaças conseguiram quebrar até agora. Antes, parece que as afiam com o tempo. Ao findar o anno, houve idéa de oferecer aos assignantes da Folha um mimo de festa. Saiu um romancete, meu primeiro livro, se tal nome cabe a um folheto de 60 páginas. Escrevi 5 minutos em meia dúzia de folhetins, que iam saindo na Folha, dia por dia, e que foram depois tirados em avulso sem nome do autor. A prontidão com que em geral antigos e novos assignantes reclamavam seu exemplar, e a procura de algumas pessoas que insistiam por comprar a brochura, somente destinada à distribuição gratuita entre os subscriptores do jornal, foi a única, muda, mas real animação que recebeu essa primeira prova. Bastou para suster a minha natural perseverança. Tinha leitores e espontâneos, não iludidos por falsos annuncios. Os mais pomposos elogios não valiam e nunca valerão para mim essa silenciosa manifestação, ainda mais sincera nos países como o nosso de opinião indolente. Logo depois do primeiro ensaio veio a viuvinha. Havia eu em época anterior começado este romancete, invertendo a ordem chronologica dos acontecimentos. Deliberei porém mudar de plano e abri a scena com o principio da acção. Tinha eu escrito toda a primeira parte, que era logo publicada em folhetins, e contava aproveitar na segunda o primitivo fragmento, mas quando o procuro, dou pela falta. Sabidas as contas,
Leonel, que era então o encarregado da revista semanal Livro do Domingo, como elle a intitulou, achando-se um sabbado em branco, pediu-me alguma coisa com que encher o rodapé da folha. Occupado com outros assumptos, deixei que buscasse entre os meus borrões. No dia seguinte, lograva elle aos leitores, dando-lhes, em vez da habitual palestra, um conto. Era este o meu principio de romance, ao qual elle tinha posto, com uma linha de reticencias e 2 de prosa, um desses súbitos desenlaces que fazem o effeito de uma guilhotina litteraria. Fatigado do trabalho da véspera, urgido pelas occupações do dia em constantes tribulações, nem sempre podia eu passar os olhos por toda a folha. Nesse domingo não li a revista, cujo teor já me era conhecido, pois saíra me da pasta. Imagine como fiquei, em meio de um romance cuja continuação o leitor já conhecia 8 dias antes. Que fazer? Arrancar do livro do domingo as paginas já publicadas? Podia-o fazer, pois o folhetinista não as dera como suas e deixara entrever o autor, mas fora matar a illusão. Daí veio o abandono desse romancete, apesar dos pedidos que surgiam a espaços, instando pela conclusão. Só 3 annos depois, quando meu amigo e hoje meu cunhado, Dr. Joaquim Bento de Sousa Andrade, quiz publicar uma segunda edição dos 5 minutos, escrevi eu o final da Viuvinha, que faz parte do mesmo volume. O desgosto que me obrigou a truncar o segundo romance levou-me o pensamento para um terceiro, porém este já de maior fôlego. Foi o Guarany, que escrevi dia por dia para o folhetim do diario, entre os meses de fevereiro e abril de 1857, se bem me recordo. No meio das labutações do jornalismo, oberado não somente com a redacção de uma folha diaria, mas com a administração da empresa, desempenhei-me da tarefa que me impuzera, e cujo alcance eu não medira ao começar a publicação, apenas com os 2 primeiros capítulos escritos. Meu tempo dividia-se desta forma. Acordava, por assim dizer, na mesa do trabalho, e escrevia o resto do capitulo começado no dia antecedente para envial-o á typographia. Depois do almoço entrava por novo capitulo, que deixava em meio. Saía então para fazer algum exercicio antes do jantar no hotel de Europa. À tarde, até 9 ou 10 horas da noite, passava no escriptorio da redacção, onde escrevia o artigo editorial e o mais que era preciso. O resto do serão era repousar o espirito dessa ardua tarefa jornaleira em alguma distracção, como o theatro e as sociedades. Nossa casa, no largo do Rocio, número 73, estava em reparos. Trabalhava eu num quarto do 2º andar, ao estrépito do martelo, sobre uma banquinha de cedro que apenas chegava para o mister da escrita, e onde a minha velha caseira Angela servia-me o parco almoço. Não tinha comigo um livro, e soccorria-me unicamente a um canhenho, em que havia em notas o fructo de meus estudos sobre a natureza e os indigenas do Brasil. Disse alguém, e repete-se por ahi de outiva, que o Guarany é um romance ao gosto de Cooper. Se assim fosse, haveria coincidencia, e nunca imitação, mas não é. Meus escritos se parecem tanto com os do illustre romancista americano, como as várzeas do Ceará com as margens do Delaware. A impressão profunda que em mim deixou Cooper foi, já lhe disse, como poeta do mar. Dos contrabandistas, sim, poder-se-ia dizer, apesar da originalidade da concepção, que foram inspiradas pela leitura do Piloto, do Corsario Vermelho, do Varredor do Mar, etc. Quanto á poesia americana, o modelo para mim ainda hoje é Chateaubriand, mas o mestre que eu tive foi esta esplendida natureza que me envolve, e particularmente a magnificencia dos desertos que eu perlustrei ao entrar na adolescencia, e foram o pórtico majestoso por onde minha alma penetrou no passado de sua pátria. Daí, desse livro secular e immenso é que eu tirei as paginas do Guarany, as de Iracema, e outras muitas que uma vida não bastaria a escrever. Daí, e não das obras de Chateaubriand, e menos das de Cooper, que não eram senão a copia do original sublime que eu havia lido com o coração. O Brasil tem, como os Estados Unidos e quaesquer outros povos da America, um periodo de conquista,
em que a raça invasora destróe a raça indigena. Essa luta apresenta um caracter analogo, pela semelhança dos aborigenes. Só no Peru e Mexico differe. Assim, o romancista brasileiro que buscar o assumpto do seu drama nesse periodo da invasão não pode escapar ao ponto de contacto com o escriptor americano, mas essa approximação vem da historia, é fatal e não resulta de uma imitação. Se Chateaubriand e Cooper não houvessem existido, o romance americano havia de apparecer no Brasil a seu tempo. Annos depois de escripto o Guarany, reli Cooper, a fim de verificar a observação dos criticos, e convenci-me de que ella não passa de um rojão. Não ha no romance brasileiro um só personagem de cujo typo se encontre o molde nos mohicanos, espião, outario, sapadores e leonel lincoln. No Guarany derrama-se o lyrismo de uma imaginação moça, que tem como a primeira rama o vicio da exuberancia. Por toda a parte a lympha, pobre de seiva, brota em flor ou folha. Nas obras do eminente romancista americano nota-se a singeleza e parcimonia do prosador, que se não deixa arrebatar pela fantasia, antes a castiga. Cooper considera o indigena sob o ponto de vista social e na descripção dos seus costumes foi realista. Apresentou-o sob o aspecto vulgar. No Guarany o selvagem é um ideal que o escriptor intenta poetisar, despindo-o da crosta grosseira de que o envolveram os chronistas e arrancando-o ao ridiculo que sobre elle projectam os restos embrutecidos da quasi extincta raça. Mas Cooper descreve a natureza americana, dizem os criticos. E que havia elle de descrever senão a scena do seu drama? Antes delle Walter Scott deu o modelo dessas paisagens á pena, que fazem parte da cor local. O que se precisa examinar é se as descripções do Guarany têm algum parentesco ou afinidade com as descripções de Cooper, mas isso não fazem os criticos, porque dá trabalho e exige que se pense. Entretanto, basta o confronto para conhecer que não se parecem nem no assumpto, nem no genero e estylo. A edição avulsa que se tirou do Guarany, logo depois de concluida a publicação em folhetim, foi comprada pela livraria do Brandão por 1,4 réis, que cedia a empresa. Era essa edição de 1000 exemplares, porém 300 estavam truncados com as vendas de volumes que se faziam á formiga na typographia. Restavam pois 700, saindo o exemplar a 2 contos de réis. Foi isso em 1857. 2 annos depois, comprava-se o exemplar a 5 contos e mais, nos belchiores que o tinham a cavallo do cordel, embaixo dos arcos do paço, de onde o tirou o Xavier Pinto para sua livraria da Rua dos Ciganos. A indifferença publica, se não o pretencioso desdém da roda litteraria, o tinha deixado cair nas pocilgas dos alfarrabistas. Durante todo esse tempo, e ainda muito depois, não via na imprensa qualquer elogio, critica ou simples noticia do romance, a não ser em uma folha do Rio Grande do Sul, como razão para a transcripção dos folhetins. Reclamei contra esse abuso, que cessou, mas posteriormente soube que aproveitou-se a composição já adiantada para uma tiragem avulsa. Com esta anda atualmente a obra na 6ª edição. Na bella introducção que Mendes Leal escreveu ao seu Calabar, se extasiava ante os thesouros da poesia brasileira, que elle suppunha completamente desconhecidos para nós. E tudo isto oferecido ao romancista, virgem, intacto, para escrever, para animar, para reviver. Que elle o dissesse não ha de estranhar, pois ainda hoje os literatos portugueses não conhecem da nossa literatura, senão o que se lhes manda de encomenda com um ofertorio de mirra e incenso. Do mais não se occupam, uns por economia, outros por desdém. O Brasil é um mercado para seus livros e nada mais. Não se comprehende, porém, que uma folha brasileira, como era o Correio Mercantil, annunciando a publicação do Calabar, insistisse na idéa de ser essa obra uma primeira lição do romance nacional dada aos escriptores brasileiros, e não se advertisse que 2 annos antes um compatriota e seu ex-redactor se havia estreado nessa provincia litteraria.
ha muito que o autor pensava na tentativa de criar no Brasil, para o Brasil, um genero de literatura para que elle parece tão afeito e que lhe pode fazer serviços reaes. Quando Mendes Leal escrevia em Lisboa estas palavras, o romance americano já não era uma novidade para nós e tinha no Guarany um exemplar, não arreiado dos primores do Calabar, porém incontestavelmente mais brasileiro. 8. Hoje em dia, quando surge algum novel escriptor, o apparecimento de seu primeiro trabalho é uma festa, que celebra-se na imprensa com luminarias e fogos de vistas. Rufam todos os tambores do jornalismo, e a literatura forma a parada e apresenta armas ao genio triumphante que sobe ao pantheão. Compare-se essa estrada, tapeçada de flores, com a rota asperrima que eu tive de abrir, através da indifferença e do desdém, desbravando as urzes da intriga e da maledicencia. Outros romances é de crer que succedessem ao Guarany no folhetim do diario, se meu gosto não se voltasse então para o theatro. De outra vez falarei da feição dramatica de minha vida literaria e contarei como e porque veio-me essa fantasia. Aqui não se trata senão do romancista. Em 1862 escrevi Luciola, que editei por minha conta e com o maior sigillo. Talvez não me animasse a esse commettimento, se a venda da segunda e terceira edição ao Sr. Garnier não me alentasse a confiança, provendo-me de recursos para os gastos da impressão. O apparecimento de meu novo livro fez-se com a etiqueta, ainda hoje em voga, dos annuncios e remessa de exemplares á redacção dos jornaes. Entretanto, toda a imprensa diaria resumiu-se nesta noticia de um laconismo esmagador publicada pelo Correio Mercantil. Saiu á luz um livro intitulado Luciola. Uma folha de caricaturas trouxe algumas linhas pondo ao romance taxas de francesia. Ha de ter ouvido algures que eu sou um mimoso do publico, cortejado pela imprensa, tareado de uma voga de favor, vivendo da falsa e ridicula idolatria a um nome official. Aí tem as provas cabaes, e por ellas avalie dessa nova conspiração do despeito, que veio substituir a antiga conspiração do silencio e da indifferença. Apesar do desdém da critica de Barrete, Luciola conquistou seu publico, e não somente fez caminho como ganhou popularidade. Em um anno esgotou-se a primeira edição de 1000 exemplares, e o Sr. Garnier comprou-me a segunda, propondo-me tomar em iguais condições outro perfil de mulher que eu então gizava. Por esse tempo fundou a sua Bibliotheca Brasileira o meu amigo Sr. Quintino Bocaiuva, que teve sempre um fraco pelas minhas sensaborias literarias. Reservou-me um de seus volumes e pediu-me com que enchê-lo. Além de esboços e fragmentos, não guardava na pasta senão uns 10 capítulos de romance começado. Aceitou-os e em boa hora os deu a lume, pois esse primeiro tomo desgarrado excitou alguma curiosidade que induziu o Sr. Garnier a editar a conclusão. Sem aquella insistencia de Quintino Bocaiuva, As Minas do Prata, obra de maior traço, nunca sairia da crisálida, e os capítulos já escritos estariam fazendo companhia aos contrabandistas. De volta de S. Paulo, onde fiz uma excursão de saúde, e já em férias de politica com a dissolução de 13 de maio de 1863, escrevi Diva, que saiu a lume no anno seguinte, editada pelo Sr. Garnier. Foi dos meus romances, e já andava no quinto, não contando o volume das Minas de Prata, o primeiro que recebeu hospedagem da imprensa diaria e foi acolhido com os cumprimentos banaes da cortezia jornalistica. Teve mais. O Sr. H. Muzio consagrou-lhe no Diario do Rio um elegante folhetim, mas de amigo que não de critico. Pouco depois, 20 de junho de 1864, deixei a existencia descuidosa e solteira para entrar na vida da familia onde o homem se completa. Como a literatura nunca fora para mim uma boemia e somente um modesto tibur para o espirito arredio, este sempre grande acontecimento da historia individual não marca época na minha chronica literaria. A composição dos 5 últimos volumes das Minas de Prata ocupou-me 3 meses entre 1864 e 1865. Porém, a demorada impressão estorvou-me um anno que tanto durou. Ninguém sabe da má influencia
que tem exercido na minha carreira de escriptor o atraso da nossa arte typographica, que um constante caiporismo torna em pessima para mim. Se eu tivesse a fortuna de achar oficinas bem montadas, com habeis revisores, meus livros sairiam mais correctos. A attenção e o tempo por mim despendidos em rever, e mal, provas truncadas, seriam melhor aproveitadas em compor outra obra. Para publicar Iracema, em fui obrigado a editá-lo por minha conta, e não andei mal inspirado, pois antes de 2 annos a edição extinguiu-se. De todos os meus trabalhos deste genero, nenhum havia merecido as honras que a sympathia e a confraternidade litteraria se esmeram em prestar-lhes. Além de agasalhado por todos os jornaes, inspirou a Machado de Assis uma de suas mais elegantes revistas bibliographicas. Até com surpresa minha atravessou o oceano e grangeou a attenção de um critico illustrado e primoroso escriptor portuguez, o Sr. Pinheiro Chagas, que dedicou-lhe um de seus ensaios criticos. Em a alta politica arrebatou-me as letras, para só restituir-me em Tão vivas eram as saudades dos meus borrões que apenas despedi a pasta auriverde dos negocios de estado, fui tirar da gaveta, onde a havia escondido, a outra pasta, de velho papelão, todo rabiscado, que era então a arca do meu thesouro. Aí começa outra idade de autor, a qual eu chamei de minha velhice litteraria, adoptando o pseudonymo de senio, e outros querem seja a da decrepitude. Não me affligi com isto, eu que, digo-lhe com todas as veras, desejaria fazer-me escriptor posthumo, trocando de boa vontade os favores do presente pelas severidades do futuro. Desta segunda idade que você tem acompanhado, nada lhe poderia referir de novo, senão um ou outro pormenor de psicologia litteraria, que omito por não alongar-me ainda mais. Afóra isso, o resto é monótono, e não passaria de datas, entremeados da inesgotavel serrazina dos autores contra os typographos que lhes estripam o pensamento. Ao cabo de 22 annos de gleba na imprensa, achei afinal um editor, o Sr. B. Garnier, que espontaneamente ofereceu-me um contracto vantajoso em meados de O que lhe deve a minha collecção, ainda antes do contracto, terá visto nesta carta. Depois, trouxe-me esta vantagem, que na concepção de um romance e na sua feitura, não me turva a mente a lembrança do tropeço material, que pode matar o livro, ou fazer delle uma larva. Deixe arrotarem os poetas mendicantes. O Magnus Apollo da poesia moderna, o deus da inspiração e pai das musas deste século, é essa entidade que se chama editor, e o seu Parnaso uma livraria. Se outr'ora houve Homeros, Sophocles, Virgilios, Horácios e Dantes, sem typographia nem impressor, é porque então escrevia-se nessa pagina immortal que se chama tradição. O poeta cantava, e seus carmes se iam gravando no coração do povo. Todavia, ainda para o que teve a fortuna de obter um editor, o bom livro é no Brasil, e por muito tempo será para seu autor, um desastre financeiro. O cabedal de intelligencia e trabalho que nelle se emprega daria em qualquer outra applicação lucro centuplo. Mas muita gente acredita que eu me estou cevando em ouro, producto de minhas obras. E ninguém ousaria acredital-o, imputam-me isso a crime, alguma cousa como sórdida cobiça. Que paiz é este onde forja-se uma falsidade, e para quê? Para tornar odiosa e desprezivel a riqueza honestamente ganha pelo mais nobre trabalho, o da intelligencia. Dir-me-á que em toda a parte ha dessa praga. Sem duvida, mas é praga, e não tem fóros e respeitos de jornal admittido ao gremio da imprensa. Excedi-me além do que devia. O prazer da conversa. Maio de Fim da parte 3. Fim de Como e Porque Sou Romancista, de José de Alencar. Fim da parte 3. Fim de Como e Porque Sou Romancista, de José de Alencar.